Perspectiva para a pecuária em 2021, crescer a produção 4%, mercado interno crescendo 4% e as exportações crescendo 8%, são muito boas. Daí eu acho que a produção dá conta, com todo o grau de modernização, de tecnificação, de transformação que eu tenho visto nos pecuaristas do Brasil. Temos que torcer para a questão do consumo no mercado interno, porque lembrem-se que esse apoio que está sendo dado agora para passar pela pandemia deve diminuir, deve parar, mas por outro lado a economia volta a crescer. E os 8% de crescimento de exportações, esse eu acho que está mais garantido, até por todo o fenômeno asiático em cima da carne bovina brasileira. Então o momento é um momento de investimento com cuidado, com precaução. Eu tenho muito medo de entrar numa onda inflacionária e para ver esse aumento de produção, o pecuarista brasileiro acabar fazendo um investimento que foi muito caro e que ele vai ter dificuldade em recuperar. Então, nesse momento, a grande pergunta é, criativamente, como é que eu posso expandir a produção investindo de forma racional? 2020 realmente se caracteriza como um dos anos mais surreais aí da nossa agricultura, da possibilidade de entender o macroambiente, tudo isso que está acontecendo. Se você voltasse no começo do ano e dissesse que tudo isso que aconteceu até setembro ia acontecer, ia ser taxado de louco. E agora nós estamos perante uma possibilidade, uma necessidade de se importar um pouco de grãos no Brasil, né? E esse é um fato que tem que ser considerado, analisado com muita frieza, porque você tem uma situação muito preocupante para setores importantes da economia brasileira, que é a produção de proteínas, seja as carnes, ovos e outros que precisam de rações. Não esperávamos uma explosão tão grande como essa e passou efetivamente um pouco do preço que seria ótimo para os produtores. Então, talvez essa seja uma alternativa temporária que pode ser até negociada como contrapartida para algum tipo de acesso ao mercado, mas eu acho que é algo que tem que se pensar sim. Temporário para resolver um problema até que resolvamos isso com um choque de produção e o plantio, se Deus quiser, de uma mega safra. Áreas que têm recebido mais investimento no agronegócio brasileiro, e eu chamo a atenção de vocês aqui que nós poderemos encostar nesse ano em 70 milhões de hectares usados para grãos, lembrando que cresceu 2 milhões e 600 mil dessa safra que está sendo colhida agora em relação à anterior, nós já estamos com praticamente 66 milhões, se você tiver um outro crescimento dessa magnitude, chega perto de 70 milhões. Esse crescimento basicamente é nos grãos mais atrativos hoje para o mercado interno e para o mercado externo, que é a soja e o milho, e também a questão do algodão, onde o Brasil, com um trabalho muito interessante de sustentabilidade e eficiência, acesso a mercados, vem conquistando espaço no mercado internacional. Fora isso, também devem receber grande investimento as carnes, em virtude das exportações que aumentaram bastante, compondo então o leque, e um pouco menos os setores que vêm vindo bem, mas não apresentam um grande crescimento no mercado internacional, como a questão do café, papel celulose, fumo, até o próprio suco de laranja que está estável. Crescimento mesmo a gente pode observar nessa trinca aí da agricultura e na trinca da pecuária que eu comentei com vocês. A agricultura é sempre movida por ciclos. Nesse momento, a conjunção de fatores está extremamente positiva para o agro brasileiro, mesmo com as condições, vamos dizer assim, macroeconômicas de país não ajudando muito.
né? Por que eu digo isso? Porque a nossa economia deve cair esse ano e a expectativa era que tivesse um crescimento de 3,5%. O mundo também apresenta retração econômica quando era para ter um grande crescimento. Então, no aspecto da macroeconomia, não houve uma grande ajuda aí para o agro. Mas a situação cambial, a situação de interrupção de produção de algumas cadeias produtivas e a questão asiática com o seu consumo e a economia, mesmo com a pandemia crescendo, representaram um conjunto de fatores que encontram a agricultura brasileira melhor preparada e cada vez melhor preparada, seja pelo padrão empresarial dos nossos agricultores, seja por questões de infraestrutura, com o volume brutal de investimentos em logística que o Brasil recebe em 2020 e receberá em 2021, como melhorias no ambiente institucional, regulatório, enfim, o Estado começa a jogar mais favorável à produção e esse casamento vai ser muito bom para o Brasil. Potencial de produção do agro brasileiro é uma pergunta muito interessante porque depende sempre do potencial de consumo, né? É oferta e demanda, não adianta ampliar aqui para burro a produção, deprimir os preços no mercado internacional e acabar comprometendo aí a renda da agricultura brasileira. Então é sempre um crescimento conjunto entre a demanda e a oferta. A demanda mundial de grãos, se você pegar aí os últimos 15 anos, ela tem crescido entre 20 a 30 milhões de toneladas por ano. É um crescimento considerável se você pensar que o Brasil produz 100 milhões de toneladas de milho, 120 milhões de toneladas de soja. Se você considerar um crescimento de 30, é bastante, né? E esse crescimento deve continuar pelos próximos anos em virtude da população maior, urbanização, mudança de hábitos de consumo. O Brasil, vamos dizer assim, daqui uns 10 anos, a expectativa é que ele esteja usando aí aproximadamente 90 a 100 milhões de hectares entre as culturas de grãos, né, cana, florestas plantadas, né, eucalipto e tudo isso daí. Quanto mais precisa e quanto mais tem? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria ao redor de 40 ou 50 milhões quando se considera os próximos 20 ou 30 anos. Não vai ser mais do que isso.